Beleza, então tá rolando o vídeo, né? Tá rolando o vídeo. Tá rolando o áudio. O áudio também tá rolando. Então tá bom. E aí, Rafael o Grande? Muito obrigado. Tudo bem? Gostei desse apelido íntimo, assim, de espalhar pra todo mundo. Sim, Rafael o Grande, né? Você tá com um novo visual aí? Tô, todo mundo já cara. reparou? Pô, você vê? Eu esqueci o meu cabelo lá em casa. Carequinha. Não deu pra trazer dessa vez. Você tá de bom humor hoje? Cara, eu tô de excelente humor, sabia? Ótimo, porque cabe bem pro episódio de hoje aqui. Com certeza. Eu quero prefaciar a nossa conversa, antes de eu apresentar o nosso convidado, vou começar com uma pergunta para você. Manda bala. Você já, alguma vez, já se deparou com a seguinte situação? Tá andando na rua, no shopping center, onde quer que seja, Certo. e você vê uma pessoa sozinha, dando risada, sozinha. Tá, Já se deparou com uma situação dessa alguma vez na vida? Homem, mulher, criança. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. É porque- Criança não, né? Criança tá É. rindo de qualquer Não, hora. Não, é porque hoje em dia é perigoso. Você vai falar, pô, mas Qual que é a compleição da pessoa? Cis, transgênero, eu não sei, então, a já nomenclatura eu não é meio entendo. difícil, então. sabe? Não, um homem ou uma mulher adulto dando risada sozinho. Acho que todo mundo já se deparou Sim, com, sim, né? sim. O instinto inicial, quando você se depara com isso, é pensar o quê? Puta, esse cara louco, né? É, Pessoa doida, né? sim. E você já parou pra pensar por quê? Por que esse é o nosso instinto? Por Não que a sei. gente acha isso? Nem desconfio. Porque a risada é um comportamento social. Ela é feita para acontecer em grupos. Ela não é feita para acontecer você dar risada sozinho. Não que não aconteça, né? Mas e eu acho que todo mundo já teve essa situação de encontrar alguém na rua que tá dando risada ou falando sozinho, também serve, porque também é uma atividade social. E falar, puta, que cara louco, né? Esse cara é doido e tal. Ou às vezes também alguns de nós podem ter sido o louco dando risada sozinho, sim. né? E é por isso que é mais difícil a gente rir sozinho na frente da televisão ou lendo um livro do que quando a gente está num grupo, do que quando a gente está interagindo com outras pessoas, né? É verdade. E tem aquela velha história de que a risada é contagiante. Uhum. Né? Então, é mesmo, né? Porque é um comportamento social. E aí, para suportar isso, vão dois dados importantes de pesquisa que eu achei bem interessante. O primeiro é que a risada é mais contagiante entre os mais novos. Quanto mais nova a pessoa, mais fácil é de contagiar. Inclusive teve um caso que é um caso real, parece mentira, mas é real. Aconteceu em 1962 na Tanzânia. Tanzânia, eu não sei te dizer exatamente onde é que é isso, mas é um país. Uhum. E no internato, 3 menininhas no internato começaram a dar risada. Tinha todo um contexto político e tal. É legal estudar esse caso, é bacana, depois eu recomendo pesquisar. 3 menininhas começaram a dar risada no internato e contagiou, começou a rir, todo mundo começou a rir e extrapolou, saiu da escola, as famílias, ficou um negócio meio doido. Todo mundo quando fazia qualquer referência a um certo negócio dava risada e tal. Os psicólogos sociais estudaram, atribuíram isso a são várias atribuições, histeria social, um negócio assim. Mas foi um negócio de verdade, aconteceu, durou um tempo, acometeu mais centenas de pessoas e sumiu do mesmo jeito que apareceu. Nossa. Então isso é um caso interessante sobre esse ponto aí. É uma coisa bem curiosa, que eu nem imaginava que isso poderia acontecer. E alguém sabe o que iniciou o paciente zero aí? Qual foi a Tem piada? aí depois você tem que pesquisar, mas parece que depois eles associaram, tinha uma certa conjuntura, tinha acabado de rolar a independência, então tinha uma certa pressão nos alunos, os alunos estavam reagindo a uma pressão dos professores. Tem toda uma história esse caso aí. Legal, bacana. É bem interessante. E outra coisa que é interessante é o fato de que você já reparou que a gente consegue com muita precisão identificar quando uma risada é verdadeira ou falsa. A gente tem isso dentro da gente, né? É verdade. A gente consegue identificar com muita precisão. É verdade, é verdade. Então, mais um indício de que assim, é uma coisa que tá e é evolucionário, né? Isso tá dentro da gente já. A gente faz isso instintivamente.
Nossa, eu nunca tinha reparado, porque é verdade, dá pra você, na hora que alguém tá forçando a risada, você já vê na hora. Então, você é treinado a identificar isso, você naturalmente já consegue identificar isso. Não sabia. E o outro ponto é um outro caso também, um estudo que foi feito recentemente, 2007, não é mais tão recente assim, mas é recente, que colocou um monte de pessoa e colocou na máquina de ressonância magnética, e fez essas pessoas ouvirem risadas ou gritos. E o que eles constataram? Que quando a pessoa ouve a risada ou o grito, que é a risada, no caso, uma sensação positiva, e o grito uma sensação negativa, os dois casos, a risada mais do que o grito, mas os dois casos ativavam uma área do cérebro que é o córtex pré-motor. Fica mais ou menos aqui no cérebro, que é o responsável por mexer os músculos da face. Então, só de ouvir uma risada, o cérebro já ativava os músculos da face. Isso é uma reação instantânea. Sim. E o consenso, como eu estava falando, é que a risada é um comportamento social e que ela é uma forma originalmente de comunicação. É uma forma que a gente tinha de se comunicar. Como eu estava falando, sob o ponto de vista evolucionário, ela funcionaria como uma forma de eu mostrar para o grupo que alguma coisa não é uma ameaça. Entendi. Né? Então é uma forma de informar o grupo, de comunicar ao grupo de que algo não é um problema, não é uma ameaça, não precisa se preocupar, tá tudo bem, né? Que é algo benigno. Os conceitos e as definições de humor são várias, né? São desde que o homem é homem, o homem pensa. E só que eles se dividem, os acadêmicos chegaram a um certo consenso e dividem em 4 teorias, são as 4 teorias mais aceitas, né? E eu não vou falar das 4 aqui, senão eu vou ficar o episódio inteiro falando, mas eu queria comentar sobre 2 delas. A primeira delas é a teoria, eles chamam de teoria da superioridade, que tem raízes que remontam de Platão e Aristóteles, que já começaram a apositar essas ideias que depois se desenvolveu que se tornou essa teoria da superioridade, que qualquer percepção de superioridade, qualquer situação em que você se veja superior a outra pessoa ou coisa, é divertido, te diverte, te entretém. Então, você vê o azar, a desgraça da outra pessoa, te coloca numa posição de superioridade naquele momento, porque você não está tendo aquele azar, e você acha aquilo engraçado. Isso se torna óbvio quando você pensa no humor pastelão. O que em inglês eles chamam de, acho que é slapstick, né? O humor pastelão, aquele dos Três Patetas. Sim. Ou até o Charlie Chaplin. Né? E inclusive tem os alemães têm uma palavra para isso, né? Que é o Schadenfreude. Eu acho que é isso, acho que é assim que fala, não tenho certeza. Eu também não. Schadenfreude, sei lá. Schadenfreude. Que é justamente isso, é a sensação de alegria que a gente tem, ou satisfação, ao ver o azar, o infortúnio do outro, né? E aí, como eu falei, um exemplo clássico disso é o humor pastelão, ou até um trocadilho de palavras, porque você se põe numa posição, se você entende o trocadilho, você se põe numa posição, eu tô superior porque eu entendo como é que essa piada foi feita, entendeu? Sim. E aí você acha aquilo engraçado, né? E tem a teoria do alívio, que foi, ela remonta dos escritos, das ideias do Freud. O Freud dizia que as relações humanas, elas têm sempre um certo nível de tensão, né? Então, em qualquer diálogo, você não tem só a informação entre as pessoas, você tem uma certa competição, uma certa concorrência, em algum nível, maior ou menor, e isso gera uma tensão. Então a piada ou qualquer outras formas de humor são formas funcionam como uma válvula de escape, aliviam essa tensão entre 2 pessoas ou mais pessoas,
né? E quando você pensa nisso, quando você pensa por esse lado, inclusive tem até um escritor americano que falou, ele chama D.B. White, que uma vez ele falou que analisar o humor é como dissecar um sapo. Ninguém está muito interessado e o sapo morre no final. Então, é meio perigoso isso que eu estou fazendo aqui para prefaciar, mas eu achei que era interessante justamente por causa disso. Essa origem do humor que a gente encara como uma coisa corriqueira, como uma coisa normal, né? E aí, se você começa a pensar nisso, cada vez mais faz sentido essas teorias. Apesar delas serem teorias diferentes, separadas, elas são complementares, né? Essas 4, tem mais 2 também. Elas estão interligadas e são complementares, né? Elas não são opostas, né? Elas não se opõem. E quanto mais você pensa nisso, mais você vê que realmente faz sentido, né? Com criança a gente ri mais. Talvez a ideia evolucionária seja passar segurança para a criança. Quando a gente ri mais com ela, né? Ela faz a gente rir mais. Esse é só um exemplo. E entendendo isso, você aprecia muito melhor o trabalho que tem pessoas como o nosso convidado aqui. Opa! Que não é um trabalho, parece que é fácil, parte do trabalho é fazer parecer que é fácil, né? Mas não é fácil, não é nem um pouco fácil. Não. Eu jamais me atreveria a fazer isso, porque eu nunca conseguiria. E ele é radialista, ator, humorista, roteirista. Acho que a lista não termina, né? Ela vai indo. Ele é bem conhecido por vários trabalhos, mas bem conhecido por ser o Japa do Pânico. Ele é o Marcos Aguena. Opa, muito bem-vindo, Marcos. Opa, deixa eu aplaudir aqui, ó. Aplaudir, não, merece aplauso aqui. Uma aula. Não, foi uma aula, né? O que o Vinícius deu aqui. Foi excelente. Foi uma introdução digna de Kid Bengala, né? Eu não senti, tá? Mas foi naquela dose certa que eu acho que tudo que eu corroboro, bonito, eu gosto de falar essa palavra porque eu acho bonito, corroboro com aquilo que o Vinícius falou, e é exatamente isso, né? Quando você falou da parte do pastelão, isso já me remeteu às pegadinhas do Faustão, do Ivo Holanda, né? Onde você vê a pessoa se ferrando, né? E é sucesso até hoje, né? O Ivo Holanda tá até hoje fazendo pegadinha, desde quanto tempo? Já 20, 30 anos. Exatamente. O Faustão, desde quando começou o Faustão, já tinha as pegadinhas do Faustão. É verdade. Vídeo cacetada do Faustão, né? Então isso que você falou tem tudo a ver mesmo, né? O humor uma parte do humor é isso mesmo, da pessoa se achar superior e rir da desgraça do outro, ou rir da própria desgraça, né? Própria desgraça, que a gente chama no stand-up de autoflagelo, autoflagelo, né? exato. Exatamente, é isso aí. Exatamente. Perfeito, perfeito. E são coisas bem atemporais, como você falou, né? Às vezes elas saem um pouco de voga, às vezes volta, mas é uma forma que tá embutido no nosso DNA, rir de uma coisa dessa, né? E por isso que gera, inclusive na sociedade de hoje, isso gera um problema sério. Porque hoje as pessoas estão cada vez mais sensíveis, né? Estão sensíveis a tudo. Existe até uma teoria de sensibilidade subjetiva, né? Que estão começando a desenvolver, que é assim, não é mais, eu não me baseio mais em fatos, em experiências, eu me baseio mais na minha ideia subjetiva do que é ofensivo, do que não é, né? E aí a gente tá meio que nesse problema que a gente chegou hoje, que eu imagino que seja uma coisa bem mais séria para você, por exemplo. Que tipo de piada você vai fazer, que tipo de piada você não vai fazer, o que você vai falar, o que você não vai falar, com tanta gente que se ofende com tudo hoje em dia, não é? Eu juro que hoje em dia eu penso 2 vezes antes de falar alguma piada, principalmente se você está ao vivo. Exatamente. Que nem aqui, você está editado, né? Então você não consegue colocar uma censura nela, ou você simplesmente você corta a minha parte, eu cancelo a entrevista de tanta besteira que eu falei. Mas hoje em dia você se policia mais do que antigamente. Eu estava ouvindo esses dias aí, até algumas gravações do Pânico, isso há quase 20 anos já, as aberturas do programa Pânico. Eu tenho certeza que de 10 aberturas do programa Pânico, dos pensamentos que eu falava lá,
3 iam ser censuradas e 5 iam levar processo e 2 ia ficar naquela dúvida lá. Com certeza. Porque o Pânico sempre foi de polemizar, né? É um programa, vamos dizer, machista, né? É um programa machista, então na época era até que você podia levar na boa. Hoje em dia, não. Hoje em dia tudo seria problematizado, essa é a palavra. O Pânico, eu acho que o começo do Pânico pegou o final, o rabo de programas de quadros como a Banheira do Gugu, né, que tinha a mulher de biquíni, que tinha esse outro lado que colocavam e misturavam junto com o humor, né, a sexualidade junto com o humor. Eu acho que ele pegou o rabo dessa tendência e o fim dele, porque acabou da televisão, né? Sim. E o fim dele foi eu acredito que foi por causa justamente dessa nova tendência, né? Não tem como ele sobreviver num ambiente de hoje, onde tudo é ofensivo, né? Tudo é motivo de... Não, mas o que eu acho interessante é que pelo menos acho que talvez não tanto assim no começo, mas teve um certo período ali de transição que eles estavam conscientes disso e eles subvertiam de uma forma que eu achei que eu pelo menos achei muito inteligente e era muito engraçado, que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então tinha as meninas, as garotas paniquete, não sei o que e tal, e aí tipo assim, vamos inventar a personagem, a mulher samambaia. Que era, tipo assim, que era uma crítica. Uma crítica, exatamente. Né, tipo assim, da mulher objeto. Isso, porque a mulher não fazia nada. Isso, porque aquela. Um enfeite no cenário. Exatamente. Isso, então eu achei muito. Aí o termo mulher samambaia. Isso, exatamente. Então eu achei isso, que eles subverteram exatamente porque o humor tem muito disso, né? De você subverter expectativas, você corromper ideias que já estão e usá-las de uma outra forma e tal. Então, cara, teve um período ali que eu acho que o Pânico foi muito relevante nisso, que ele soube pegar as coisas que estavam em voga, como, por exemplo, o Ceará e o Silvio e o Vesgo, né? Que eles fizeram a paródia daquela coisa daquele cara que ia lá entrevistar a celebridade, não sei o que e tal. Eles iam lá pra encher o saco das celebridades, né? Isso foi a desconstrução da personalidade, né? Da desconstrução dos famosos. Né? Então, isso até então ou existia, era muito pouco, quase não se via, mas era de como era a celebridade. Você desconstruía a celebridade. O que o Silvio fazia junto com o Vesgo. Né? É verdade. E até com as meninas e tal, eu lembro que a Sabrina Sato, logo no começo que ela entrou, eles, pegaram assim, vamos pegar a Sabrina e vamos botar nas situações mais bizarras e perigosas possíveis. Tipo assim, a gente tá aqui com uma mulher, não sei o quê, vamos usar ela com uma coisa, assim... insólita, isso, né? insólita, que ninguém esperaria. Então, amarra ela na frente de um carro e vamos andar com, entendeu? Umas coisas assim, já que você tá aqui, então vamos fazer coisas... É legal. Eu não tinha pensado por esse lado. É uma crítica interessante mesmo. Mas ao mesmo tempo, ironicamente, essas mulheres fizeram a carreira em cima desses nomes, né? Sim. Mulher Samambaia tem orgulho de se chamar de Mulher Samambaia, né? Sim, alguns. É incrível, por exemplo, né? A pessoa... o que eu via muita gente, por exemplo, mulheres que iam para academia, o sonho dessas mulheres eram ser paniquetes. Até que ponto chegou essa loucura da pessoa sonhar em se tornar a ser uma paniquete? Que era um termo que eu criei, né? Porque não que eu criei, é claro que tudo tudo que era mulher de palco terminava com etiquete e tal, né? Mas era paniquete com Q-U-E. Falei, não, vamos colocar paniquete, vou escrever assim, vamos grafar assim, ó, vamos colocar paniquete de gato, C-A-T. Então eu que coloquei eu fiz essa grafia, é uma bobagem, uma curiosidade que não tem nada a ver hoje em dia, mas eu acabei criando esse termo, né? Que legal. E muitas das paniquetes não me conhecem, isso que é o mais engraçado. A maioria. Quem é você? Uma vez fui gravar uma matéria, as pessoas não sabem. E eu que criei o teu, criei o teu nome aí, pô. Você vê como é. Enfim, deixa pra lá, não vou falar nem quem que é. Eu não vou falar que é Babi, mas vamos lá. Agora, como é que é? Aproveitando que a gente está nesse assunto,
Hoje em dia você faz stand-up também, né? Você se apresenta. Eu tive que, como posso dizer, eu me convidar a estar no palco, né? Porque na época quando começou o stand-up, isso... Não que começou, isso já tinha, também isso já vinha com o Zé Vasconcelos, Jô Soares, Chico Anísio, mas eram coisas mais pontuais. Mas quando começou o estouro do stand-up, com o Clube da Comédia, que era o Mêncio, de Rafinha Bastos, Marcela Leal, Danilo Gentili, o Oscar Filho, naquela época o Marcelo Mêncio, ele me convidou, né, ele estava saindo do Terça Insana, né, e ele me convidou, olha, tem o Japa, tem um gênero de comédia muito bacana lá nos Estados Unidos, que é o stand-up, vamos fazer? Aí quando ele me falou que era de cara limpa, subir no palco com um texto pronto, eu falei, não, isso não é pra mim, porque eu estava acostumado a fazer o quê? Personagens na Jovem Pan. Agora, de cara limpa, eu era mestre de cerimônias, já fui animador. Agora, se subir de cara limpa, como humorista e contar piadas, textos autorais, eu amarelei, literalmente, mais ainda do que já sou. E demorou muito para cair a ficha e perceber que isso já virou um movimento. E que estava todo mundo já fazendo, todo mundo fala, muita gente fazendo, gente boa, gente ruim, fala, vou fazer isso também, né? Aí comecei a fazer. Então, isso já são 12 anos que eu estou aí fazendo stand-up e aprendendo a cada dia, porque cada show que você faz é um aprendizado novo, você aprende fazendo. Eu imagino. Não tem escola. Eu não falo isso. Não tem escola para o humor. Você aprende fazendo, praticando. Ou no microfone ou no palco. Não tem outra escolha. E a receptividade do público é parecida com o que você tinha antes na rádio ou nos outros trabalhos que você fazia? Ou é uma recepção diferente da piada e tal? O grande lance do humor é isso, né? O próprio Carioca me falou, ele sempre relutou em fazer show no palco. Quando ele fez a primeira vez, ele se encantou de uma tal forma e falou, não, eu não sei por que eu não comecei antes. E é verdade, quem faz o palco pela primeira vez, vai lá e faz. Viu, Nanete? Então é isso. Tá? Vai lá e faz. Você se acostuma e você vicia nisso. Você acaba viciando nisso aí. Não, e você tem a resposta do público na hora, que é diferente do rádio. Do rádio você lança uma piada, e isso para viralizar, que tem uma piada nossa no programa lá do Morde a Sopra, que está viralizando, né? Ontem mesmo o Milton Neves, ele retuitou essa piada, esse vídeo, e que aconteceu há mais ou menos uns 4 meses. Né? Então ela vai com uma certa demora no rádio, enquanto que no ao vivo, com o público lá, a resposta é imediata. A piada funcionou, o público está rindo. Não funcionou, o que acontece também, né? A gente chama de água, deu água, né? Ninguém riu da piada. Entendi. Né? A palavra água é batalha naval, que você vai, né? Você vai tentando água, tenta de novo água, mais uma vez água. Entendi. E voltando um pouco naquela questão de como é fazer isso hoje, porque isso é uma coisa que me interessa muito. Eu acho que, eu imagino que seja uma coisa muito complexa, né? Como é que é? Tem muita reação, tem muita gente que se sente ofendida, que quer reagir, que quer reclamar. Como é que é isso na prática, assim? Isso vai muito da sensibilidade, do feeling que eu falo do humorista, né? De você, por exemplo, no palco, você tem que perceber. Você colocou um palavrão a mais e que a plateia não agrada a plateia, você vai por uma outra linha. Você vai para uma linha mais textual, uma linha mais corporal, que também existem outras formas de você fazer o humor, né? Então você vai meio que lendo o teu público durante o show e você vai meio que roteirizando. Você tem já quando você sobe no palco, você tem um roteiro pré-estabelecido, mas você pode mudar o teu caminho de acordo com o público que está lá, que cada show é um show diferente. Eu falo assim, se eu não sentir um frio na barriga, antes de eu subir no palco, se eu não sentir isso, eu paro de fazer show, né? Isso é excesso de confiança. Você não pode ter excesso de confiança em nada, né? Ainda mais se você for piloto de avião. E já aconteceu alguma vez assim, você tá no stand-up e fazer alguma piada e alguém levantar e falar alguma coisa ou ficar bravo? Por incrível que pareça, não, nunca tive nenhuma
nenhum episódio que eu lembre, né? A não ser que a pessoa saiu, que eu não vi. Lá da última fileira, o cara foi embora, eu não vi, isso eu não sei. Agora, de chegar, de levantar e reclamar, pra mim, né? Ou até mesmo agredir, que já teve casos de agressão da pessoa subir no palco e bater no Ben Ludmer, porque ele falou uma piada de obeso, o cara tava sentado na frente dele. Pô, se o cara vai lá, num recinto onde você vai ouvir piadas, você tem que estar já né, predisposto complicado, né? a ouvir qualquer tipo de piada. Eu acho engraçado porque geralmente essas coisas quando acontecem, o cara riu de todas as piadas, mas falou, tipo, que fala de outras pessoas, não sei o que, aí fala de uma coisa que atinge ele, aí ele fica puto e vai lá e... Não, eu acho que né? Bastante. É pior, cara, é você ficar... se sentir ofendido, é o que eu costumo falar, que você se sente ofendido faz parte da vida se sentir ofendido. Sim. Né? Você não passa pela vida como uma criança que os pais cuidam e protegem e não expõem a nada errado, né? Que nem a gente estava falando no outro episódio aqui, essa geração mais nova, eu acho que estão chegando na faculdade, que é um ambiente onde elas estão mais soltas, menos protegidas, e estão se deparando com a realidade que as pessoas falam coisa que você não vai gostar. Às vezes a pessoa te ofende, às vezes você ofende a pessoa. Só que elas não estão preparadas para lidar com essa adversidade. Então a pessoa, peraí, eu não posso ser ofendido. Então, aí chega ao ponto do cara levantado no palco e querer bater no cara porque fez uma piada, porque ele se sentiu ofendido. Exatamente. Você se sentiu ofendido, o problema é seu, sinto muito, engole e segue em frente. Claro, né? O que o pessoal está chamando agora de geração leite com pera. Né? Leite com pera, é muito isso, né? Exato. Então, é menos, né, gente? Eu sofri bullying na minha infância, na escola, e nem por isso, né, eu deixei de fazer o meu projeto de vida, né, os meus sonhos, os meus planos. Eu acredito que estou concretizando a cada fase que passa, sabe? Muito pelo contrário, você caleja e você aprende em cima do bullying. Exatamente isso que eu acho. A gente trouxe aqui você cria uma casca, né? Você se protege dessa forma. A gente recebeu aqui uma psicóloga especialista em desenvolvimento infantil e eu comentei sobre isso. Inclusive, depois eu recomendo, se ouviu esse podcast, foi com bem bacana. A doutora Cláudia Berlim. A gente conversou com ela e eu falei justamente que eu acho isso também. Eu não sei se é tão negativo o bullying. Eu acho que ele tem um lado negativo, mas eu acho que ele ajuda a gente em outros aspectos, né? A aprender a superar a adversidade, né? Isso começou quando começaram a criar aquele metiolate com sopro. Aí começou a... Não, caramba. Não. Ou aquele... pasta de dente com gosto, né? Porque a criança não vai querer escovar o dente se não... Pô. Caramba, a gente chegava em casa todo ralado. Né? Hoje em dia não, você é ralado no GTA e tal. GTA, é tudo virtual. Né? Mas, tem que cara, passar por essas. Tem que passar por isso. Não, lógico, mas eu acho assim, isso obviamente, né, a pessoa ela tem que saber lidar com as adversidades da vida, não é com as coisas ruins. Né, você levar um soco, um pontapé, violência doméstica, isso não justifica, claro. Não, claro que mas não, é claro que eu tô falando aqui. Sim, é lógico, mas eu acho o outro problema que tem também é porque assim, é aquela coisa que é muito seletiva, que assim, se é uma coisa que atinge o outro, se é uma piada sobre loira, sobre mulher, sobre não sei quem, sobre baixinho, sobre... Aí, tudo bem, a pessoa dá risada, não sei o quê. Mas aí falou de gordo, aí atinge ele pessoalmente, é o cara, não, agora... Entendeu? Acho que se você for uma pessoa que faz essa escolha de falar assim, não, eu me ofendo. Eu acho que até a pessoa deve ter a liberdade de querer se ofender qualquer coisa. Mas então, tipo assim, então se ofenda com tudo, né? Você não pode, então, rir das outras piadas também, né? Não pode selecionar o que você... O problema é que não é só mais eu me senti ofendido e vou aprender com isso. O problema é que agora, eu acho que no Brasil ainda está começando isso. Se você for olhar lá para os Estados Unidos, que até tem uma cultura de stand-up muito mais antiga que a nossa, né? Eles estão stand-up desde o começo do século, né? Do século XX. Eles praticamente inventaram o gênero. Tem humoristas que fazem só humor negro. Então. E tem categorias... Exatamente. Entendeu? E nem por isso o cara deixou de fazer. Muito pelo contrário, ele tem a liberdade dele. Ele não é censurado por isso. Quem não gosta,
Então, não vê, não assiste, não bloqueia o canal para as crianças verem, enfim. Existe uma série de artifícios. Exatamente. É o que a gente falava, né? Por exemplo, é a televisão, tem o controle remoto para quê, né? Então. E é exatamente isso que eu ia falar, que você comentou perfeito, é isso mesmo. Lá tem até categorias que são de humor macabro. O cara tira sarro de deficiente, né? De qualquer coisa, né? E eles fazem isso em cima da liberdade de expressão. Sim. Né? Que é o que permite eles falar isso, e que aqui no Brasil já não é bem assim. A gente tem a liberdade de expressão, mas ela é mais ou menos, não é total liberdade. Aqui a gente tem a questão da injúria, calúnia, difamação, lá aqueles três que ninguém nunca sabe o que é o quê, né? Que é uma bagunça, mas esses três aí são uma forma de censura, ele não é total liberdade de expressão, né? Inclusive eu vi uma vez, até aquela moça que está em voga aí, ó, no negócio dos hackers, a Manuela Dávila, eu vi ela falando uma vez, eu não lembro onde foi, alguma entrevista que ela deu, e falando sobre isso. Não, mas a gente tem liberdade de expressão. Você pode falar isso, mas você vai ter que arcar com as consequências. Aí eu falei, pô, peraí, então isso não é liberdade de expressão. Se eu vou ser preso por algo que eu falei, não é liberdade de expressão. E na cabeça dela, e eu já ouvi outras pessoas falando isso também. Não, e hoje em dia com as redes sociais, uma marolinha, né, vira um tsunami. Qualquer coisa, né? É que aquele efeito de Maria vai com as outras, então a ondinha, pô, pode se tornar perigosa com aquilo que você fala, né? Ainda mais se um influenciador digital vê aquilo que você falou e ele reposta aquilo lá, negativamente, pô, você acabou com a tua vida. Então, e esse é que é o problema. Acaba, assassina a tua reputação, entendeu? Putz, não é só uma pessoa sendo ofendida, é um negócio que é amplificado de uma forma que assassina a sua reputação, você acaba a sua reputação. Mas eu acho que isso acontece mais nos Estados Unidos, não sei. Eu acho que acontece mais lá, mas eu acho que foi isso que eu falei. É mais lá que, mas eu acho que nós estamos chegando lá, nós estamos caminhando nessa direção. E aqui é muito mais perigoso, porque aqui a gente não tem a mesma. Qual que é a segunda emenda? Não lembro. Tem uma emenda lá que é a liberdade de expressão da Constituição Americana. E aqui não é bem assim. Então, se você falar alguma coisa que difama ou calunia ou injuria outra pessoa, e aí você vai entrar no emaranhado jurídico lá dos advogados e tal, e aí eles começam a falar naquela língua que ninguém entende, piora tudo, né? E se você fala alguma coisa dessa, você pode ser processado, enquanto nos Estados Unidos não. Entendeu? Lá não processa por nada? Não processa, você pode falar o que você quiser, de quem você quiser, principalmente de político. O político e aqui é o contrário. Aqui você não pode injuriar, difamar, caluniar o político, especialmente o político. Mas aí você não pode falar algo de alguma inverdade. Então, aí eu não sei, é isso que eu te falei. Aí você entra na definição dessas três definições que são super complexas e que não dá para entender. Eu, pelo menos, não consigo entender muito bem. Mas é uma coisa que se você fala uma coisa que a pessoa fez que ela não fez, tem um monte de regras, entendeu? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, não existe isso. E principalmente para o político. O político, ele é colocado como assim, se tem alguém que pode receber qualquer tipo de crítica, é o político. Exato. Entendeu? E é o que é o certo, né? Porque o político ele não está acima do povo, ele está representando o povo. Então ele tem que estar na luz ali, na frente de todo mundo, né? Exposto a mais do que qualquer outra pessoa. Sim. Mas aqui eu, a gente como tem essa humorista, questão. eu tomo muito cuidado também em questão da ideologia política. Eu não tomo partido de nenhuma ideologia, né? Tanto de direita como de esquerda. Enfim, eu prefiro ser pai de santo e ir pro centro. Tem que tomar cuidado hoje em dia. Exatamente, porque hoje em dia, às vezes, você não precisa nem falar nada político. Qualquer fala que você fale, alguém já vai te encaixar para um lado ou para o outro dos polos, né? Exatamente. Então, você não precisa nem falar uma postagem minha política. Né? Eu posso criticar o governo, mas não por isso eu estou criticando, né? Porque o cara é... O cara é petista, o cara é bolsominion, você já é rotulado, né? Sim. Então, a partir daí você vê
se você cria rótulos, então a gente chegou num tal ponto que fica difícil, né? Você discutir até política em questão de humor. Então eu prefiro não entrar nesse campo. Eu acho que o humorista tem que ser... Não tem que tomar partido, não. Acho que... Eu também acho que não, mas nem na hora de escolher a piada. Esse é que é o meu problema, entendeu? É tão complicado isso, porque, e não tô fazendo uma crítica a você, porque se eu tivesse o Sugar, eu faria a mesma coisa. Eu não quero me prejudicar por causa da loucura dos outros, né? Claro, exatamente. Então eu também não vou tomar partido, tanto que aqui a gente não toma partido também, é a mesma coisa, né? Só que assim, isso é uma forma de censura, né? Indireta, mas é uma forma de censura. Sim, claro. Né? A pressão popular te orienta o que você vai falar, o que você não vai falar, né? E aí, isso é essencialmente uma forma de censura. Isso é verdade, mas o problema talvez é porque a gente tem essa noção do assédio moral, acho que é esse o negócio, o assédio moral que não é tão prevalecente assim nos Estados Unidos, que é muito forte aqui, né? Essa coisa da honra e não sei o quê. Tá? Porque foi exatamente isso que aconteceu. É isso, essas três aí, é isso, o negócio da honra. Então. Foi muito o que aconteceu com o Rafinha Bastos, né, cara? Que ele foi processado, ele perdeu bastante. Acho que ele perdeu a causa, tem né? um monte de processo, né? Mas esse da Vanessa Camargo é um deles. Isso, mas foi um que foi bem perigoso. Ele teve que pagar. Ele mesmo fala no Instagram dele, ele fala que pagou não sei quantos milhares de... Uma porrada de dinheiro. Foi. Ele partiu para um estilo de humor que aqui no Brasil não é muito bem aceito, né? Então, que ele meio que... Ele pegou muitas referências de humoristas gringos dos Estados Unidos, né? E ele tentou trazer isso para a realidade brasileira e não deu certo, né? Então as pessoas não entendiam as piadas, né? Aí teve o processo lá com a Vanessa Camargo, aquelas coisas, que foi uma piada, gente. Foi uma piada aquilo lá, mas ela levou por outro lado. Mas, cara, né? Então, se você for assim, não foi uma piada extremamente boa. Não tô falando que assim, vou defender, assim, não, foi uma coisa muito engraçada. Mas, tipo, não foi nada. Foi aquele tipo de piada muito juvenil, sabe? Que, tipo, não faz o menor sentido de você fazer um estardalhaço desse. Estardalhaço, não sei o que, não, que absurdo. Claro que não. É isso que eu tô falando. Não faz claro o menor que sentido. Não. Isso é censurar, né? Ele nunca mais vai fazer uma piada dessa no Brasil. Sim. Entendeu? Então você censurou, nem ele, nem mais ninguém. Mas eu acho assim que a Vanessa Camargo em si, eu acho assim, se você for o grande absurdo da coisa foi talvez não ela. Acho que se ela tem a lei e a lei vale para todo mundo, ela pode ela tem o direito de seguir a lei, claro. Tem o direito de se sentir ofendida e falar, não, isso tá errado, eu quero alguma coisa. O que eu acho que é pior é que um monte de gente que não é da família da Vanessa Camargo caiu de cima no cara, entendeu? E tipo, criou-se uma grande, tipo assim, não, vamos acabar com a carreira do cara, sendo que ninguém não era da sua família, não tem por que você ficar ofendido por causa do outro. Não faz o menor sentido isso, cara. É verdade, Mas é isso, é esse efeito manada que tem agora, né? Sim. Que você faz por causa da internet, eu acredito, né? Porque o cuidado que a gente tem que tomar hoje em dia, né? Acho que é isso aí. É muito rápido, né? Muito. Que espalha um negócio desse e aí as pessoas querem tomar partido e tal e vira esse negócio. E o negativo era essa lastra muito mais rápido que o positivo, né? Você fala uma merda, porra. Né? É verdade. Já... Muito mais rápido, é verdade. O mundo já tá sabendo, né? Claro, então... ainda mais hoje em dia, né? Agora, e a questão de como é que isso foi, porque a gente já tá meio que tocando nesse assunto, a gente já falou algumas coisas, mas como é que é essa questão dessa mudança que está tendo nos meios, né, na transmissão desse conteúdo, né, que antigamente era restrito ao rádio e televisão e agora está muito mais democratizado, né? Então você tem o Spotify para fazer podcast, você tem o YouTube principalmente, né? Agora, como é que é essa transição? Como é que é? Não imagino que não seja nada fácil também, né? Você tem uma carreira grande, longa, né? Não foi fácil, né? A gente teve que se adaptar. A nossa adaptação começou quando eles viram que o Tutinha, o dono da Jovem Pan, ele viu a possibilidade de fazer o nosso programa de rádio na televisão.
colocar aquele conteúdo do rádio na TV. Então essa foi a primeira forma de você transformar um produto em uma em multiplataforma, né? Então tanto em rádio, então ele era transmitido com câmeras já na época, né? Para quem pudesse assistir o programa pela internet. E aí ele pensou, vamos levar agora isso para televisão. Só que na TV a gente pensou em colocar externas para deixar o programa mais dinâmico, não ficar só com o estúdio do programa na TV. Então a gente começou a colocar externas. E aí hoje em dia o que a gente percebe é isso, né? Essa coisa do rádio hoje ter vídeo. Você conseguir assistir, quem diria que você ia assistir a rádio? O rádio, né? Hoje em dia você assiste o rádio, as emissoras elas são... Eu lembro que quando começou a internet, as emissoras eram muito resistentes a criar sites, muito resistentes a isso, né? Mas aí elas tiveram que se adaptar à internet e agora está se adaptando com o rádio sendo visto, né, pelos espectadores, pelos internautas. Eu acho isso muito positivo. Eu acho que a rádio tem que aprender a agregar conteúdo, né, por que não podcasts e outras formas de conteúdo dentro da programação. Eu acho super válido. É democrático isso. Né? É muito mais democrático. Muito mais. A gente vem de uma época onde a gente pegava uma fita cassete, né? E a gente batia de porta em porta para tentar vender o nosso produto, mostrar o nosso trabalho. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem o YouTube, que é a forma mais democrática de você mostrar o seu trabalho. Se você é bom, se você tem talento, com certeza você vai conseguir mostrar esse mesmo conteúdo que antes você colocava uma fita cassete e tentava levar para os coordenadores de rádio. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem esse espaço. Se o produto for bom, com certeza as pessoas vão replicar, vão encaminhar, vão compartilhar. Exatamente. E como é que fica assim, porque a forma do consumo dessa mídia de hoje em dia, acho que tá mudando mais do que a mídia em si, né? Porque um programa, por exemplo, como a gente faz, que era um programa que antigamente teria no rádio, as pessoas sentariam no estúdio parecido com esse, elas estariam conversando, aquilo seria transmitido. A gente está fazendo de uma outra mídia, então talvez a produção, ou então, sei lá, vou fazer uma sketch cômico, vou fazer uma música, talvez isso tenha mudado, mas acho que o consumo mudou bastante, né? Como que as pessoas consomem essa forma de consumir, isso, né? exatamente. A forma de consumir. Porque antes você tinha assim, você tinha um público cativo, você estava na rádio, as pessoas não tinham alternativa, elas ouviam, sintonizavam lá e ouviam você e tal, beleza. Hoje em dia você lida mais com um público muito que, tipo, ele que tem que ir atrás de você, né? Você não tá mais lá para todo mundo. Como é que isso afeta assim, a questão do seu trabalho de hoje em dia? Assim? Hoje em dia a gente tem muita essa preocupação em trazer o jovem, né? O jovem habituar a ouvir rádio. Né? Então isso meio que se perdeu de uma geração, dessa geração mais recente. Eu vejo muito isso, por exemplo, eu produzo um programa na Energia 97, que é o Energia na Veia. O que é Energia na Veia? São programas de flashback, né? Então a gente pega anos 80, anos 90, você percebe o quê? Que a família ouve isso no carro, o pai está ouvindo e levando o filho para a escola. E indiretamente o filho ouve o programa também. E começa a gostar das músicas antigas, começa a gostar do programa e, óbvio, começa a gostar do rádio, que é o mais importante, né? Então é isso. Eu acho que as emissoras têm que ter essa preocupação de trazer o ouvinte, essa nova geração, a acompanhar, gostar do rádio. Né? Então a gente tem essa preocupação, a gente costuma levar uma linguagem simples, direta, né? E para a família. Né? Então é isso que a gente faz no horário das 7 às 10 da manhã no Energia na Veia. Bacana. E teve, como você falou, teve muita resistência ainda, né? Ainda tem muita resistência, né? Eu acho que hoje menos,
Mas como qualquer grande mudança, né, a gente tende a resistir, né? A gente tem uma dificuldade de fazer mudanças, né? Os mais velhos principalmente. Os mais velhos principalmente. Quanto mais velho, mais... A gente é da era analógica. Exatamente. Né? Então, para você, a gente passou por toda essa transição, né? Esse bombardeio tecnológico aí, a gente sobreviveu e a gente, poxa, com muito orgulho, né? A gente viu essa mudança. É verdade, né? A gente é a geração da transição, né? A gente pagava com dinheiro ainda, não com cartão. É verdade, eu nunca mais toquei em dinheiro. Faz muito tempo que eu não toco numa nota. Não, eu tive que lidar com dinheiro recentemente pra pegar um metrô ali e tal. Não é? Pô, dor de cabeça. Foi horrível, cara. Você não acha mais, você não consegue tirar um dinheiro na rua mais, cara. Não tem como. O banco fecha, caixa eletrônico, né? Fecha o negócio lá junto com o banco. E daqui a 1, 2 anos, você dá um toque no celular, você já pagou. Parece que já tá chegando bem forte essa tecnologia, né? E não vai nem ser com o celular, vai ser com o dedo mesmo, com a mão, biochip, lá aquela história toda. Vou implantar chips, né? Tá vendo? Chupetez, né? A gente agora vai plantar chips mesmo aqui pra... O que no Brasil, cara, no Brasil não vai dar muito certo não, cara, porque os caras... Onde que ele vai implantar esse chip aí? Nego vai começar a roubar dedo, né? Daqui a pouco os caras... Tem isso também. Vem aqui comigo. Não, parece que a tecnologia já está considerando isso, então se não tiver vivo a mão, não funciona. Então, pelo menos então, a gente pega o cara inteiro. O dedo para biometria tem que estar vivo, senão não funciona. Então não adianta decepar a mão. Enfim, como tem a tecnologia pro bem, tem a tecnologia pro mal, né? Tanto que você vê aí os hackers hoje sendo assuntos do momento, né? É verdade. Infelizmente, né? É verdade. O lado bom e o lado ruim das novas tecnologias. Mas eu acho engraçado no Brasil também que esse tipo de resistência ele é complicado porque, cara, é uma guerra que eles vai perder, entendeu? Tipo, você não vai frear a evolução da internet, de novas mídias, não tem como, né? E você pode até ver que, por exemplo, a Globo, quando vai falar no noticiário lá, o William Bonner, não sei o que, ele sempre fala assim, não, porque o presidente comentou numa rede social que, tipo, todo mundo sabe qual que é. Tipo, por que não pode falar Twitter ou fala Instagram? Isso é uma coisa muito antiga também, né? Cara, não faz o menor sentido, cara. De não poder falar. O presidente tweetou que não sei o que. Sei lá, não tem porquê. Não, uma rede social que não sei o que, não sei o que. No WhatsApp, né? Não fala, né? Eles não falam a marca, né? Eu não sei se eu não sei se tem uma questão jurídica envolvida ou se é só questão de eu não vou fazer propaganda de você, a não ser que você me pague. Entendeu? Não sei. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, nos noticiários eles falam, não sei o que, tweetou, não sei o que, postou no Instagram. Justamente por causa disso, por causa dessa cultura de ter liberdade de verdade para falar o que você quiser, entendeu? Então, sempre me foi muito estranho que nos Estados Unidos, isso nos anos 80, as propagandas, as marcas brigavam entre si nas propagandas. Então eu falava assim, não é o caso, tô dando um exemplo, mas a Microsoft falava na propaganda dela, esse cara da Apple aqui é muito ruim, não sei o que lá. Ele falava Apple, né? E aqui a gente nunca viu isso. Aqui parece que é tabu, eu não sei que caso que é, se é jurídico mesmo, entendeu? Não, lembra um tempo atrás que teve aquele comercial acho que era da Pepsi. Eu não lembro, era um comercial que era uma coisa assim, tipo um menininho, ele ia ter aqueles negócios de refrigerante, né? E aí tinha lá o botão da Coca e o botão da Pepsi. O botão da Pepsi ficava um pouco mais alto, né? Aí ele ia lá, botava um dinheiro, tirava uma Coca. Eu lembro, aí saía a Coca. Aí ele foi, botou outro, tirou uma Coca. Aí ele botou os dois no chão, subiu em cima das Coca e apertou da Pepsi. Cara, que é uma propaganda, tipo, tá, legal, bacana. Mas foi proibido de passar no Brasil. Então, tá vendo? Isso. Logo então é uma questão jurídica passado. Mesmo. Então é uma questão jurídica mesmo. De não poder falar da outra marca, não poder denegrir, entre aspas, a outra marca, né? Existe uma entidade que rege isso, né? Como é que fala? Regula. Que regula, que não deixa você... Agora esqueci o nome, me fugiu, mas existe isso aí, né? Que controla... CONAR. O CONAR não regulamenta isso. Entendi. Não permite que você use o nome de uma outra da concorrência então de uma forma negativa, né?
Uhum. Claro. Então, e aí mais um exemplo desse, né? Também é uma besteira isso, não deveria ter esse tipo de regulação, porque também é uma forma de censura. Na minha opinião, tudo essas coisas pra mim são censuras. Sim, mas é essencialmente uma censura. É que é engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente não tem essa hipersensibilidade que está muito em voga nos Estados Unidos hoje em dia, de racial, de gênero, não sei o que e tal. Por exemplo, a gente tem, assim, não querendo ser político, mas a gente tem um presidente falando, tipo assim, esse negócio de transgênero e tal, falando mal diretamente. E nos Estados Unidos, lá, isso aí seria um tabu enorme, assim. Tipo, até o próprio Trump, porque Trump ele não bota a mão nesse vespeiro. Ele botou agora a questão que ele fez uma crítica lá a um grupo de parlamentares norte-americanas que são todas, uma é refugiada, a outra é hispânica e tal, e tá criando uma coisa bem grande lá e tal. Mas é engraçado isso, né? Que ao mesmo tempo que a gente não tem essa hipersensibilidade, a gente já lida com uma forma de censura mesmo, né? Há muito mais tempo que tá muito arraigada, né, cara? É um outro estágio, a gente né? perde de um lado e ganha do outro. Mas né? essa sensibilidade é que a gente não é... A gente, tô falando eu e você, nós não somos pessoas muito envolvidas com mídia social e tal, de ficar, né? Mas se você começa a procurar... Você vê que o negócio tem sim, cara, tem movimentos feministas assim, organizados que são contra o homem. Então não é mais feminismo, é revanche contra o homem. Então todo homem é um possível estuprador, já tem uma série de regras assim que são meio assustadoras até. Tem de tudo. Mas é um negócio extremista, a gente tem isso aqui já, né? Eu acho que a tendência é ficar igual lá, só que sem as liberdades que eles têm, entendeu? Que é muito pior. Daqui a pouco a Deep Web vai ficar uma coisa light, né? Então, porque quando a gente começa a normalizar essas coisas, a tendência é piorar, né? A tendência é piorar, exatamente. É verdade. Agora, o que antes da gente encerrar, eu queria muito saber, assim, a gente já falou mais ou menos sobre isso, o que é que funciona mais hoje em dia em termos de humor? Tem áreas específicas, assuntos específicos que você vê que tem um feedback melhor? Tem. Ou é mais difuso assim? É uma coisa que eu sempre fiz, né, e que hoje em dia eu vejo que isso funciona muito bem, né? É o humor factual. É aquilo que está acontecendo na hora e você fazer humor em cima daquilo, né? Eu sempre gostei de fazer isso. Tá. Sempre, né? E hoje eu vejo que, na época mesmo, quando hoje em dia se fala muito de fake news, mas na época, há 20 anos, eu saía na rua e perguntava: o que você acha agora da NASA tá lançando aí um ônibus espacial com cobrador? Né? O que você acha de asfaltarem a Via Láctea? Né? E o pessoal respondia isso da forma mais inocente possível. Eu acho legal, eu acho bacana. Do Pelé ser o próximo Papa, eu perguntava sobre isso. Coisas do tipo, as coisas mais absurdas, fake news mais absurdas, e as pessoas acreditavam naquilo. Então você vê que isso já existia. Então, mas as notícias factuais, eu acho que hoje em dia, o humor factual, hoje em dia, acho que isso é muito bacana. Você vê isso, né? Direto, né? Nas redes sociais, enfim, no WhatsApp, você chega vários tipos de... E o factual é o oposto disso, é você pegar o fato e achar o contraponto disso aí. Né? O humor é o contraponto, né? Você ter essa... você ir pela linha lógica, né? E de repente, pá! Você vai lá e corta essa coisa lógica, que aí você cria o impacto e o riso, né? De tão absurdo que é. Exatamente. Quanto mais absurdo for, mais você provoca o riso na pessoa. Pelo menos, teoricamente, é assim que funciona. É esse mesmo. Né? O alívio cômico, né? Que a gente fala. Alívio cômico, né? Você estava falando no começo, na introdução. Isso, né? Da tensão que você cria num diálogo. Por que os filmes da Marvel hoje fazem sucesso? Porque vocês podem ver, tem os pontos de tensões, mas tem um alívio cômico no meio. Né? E faz sucesso por causa disso. É verdade. E é uma coisa interessante, só para juntar agora no final para o começo,
que o Vina falou uma coisa que ele falou assim, a função talvez do humor era para você passar para o resto das pessoas que não tem, certa coisa não tem problema, é trazer uma segurança. É engraçado que o humor está sendo usado exatamente pelo contrário, às vezes, né? Hoje em dia, no mundo moderno, parece que ela está sendo usada pelo contrário, para surgir um problema, para trazer um problema. Né? Estou fazendo uma piada e todo mundo cai em cima, não sei o que, ao invés de mostrar, não, tal coisa não tem problema nenhum, pelo contrário, tal coisa vai vir um problema. Não, é verdade. É que hoje em dia é isso que a gente estava falando, né? Tudo é um motivo para se exacerbar, né? E o humor acho que é um alvo fácil para essas pessoas, porque o humor, ele é sincero. Né? Então, muitas vezes ele é sincero e ele expõe, que nem o Marcos estava falando, ele expõe esses contrapontos, né? São coisas que às vezes são até, inclusive, factuais e que se contradizem, mesmo assim, não é nem um fictício, né? É real. Agora, a essência do negócio, a essência evolucionária é essa. É você se comunicar para o outro, isso aqui tá tudo bem. Então tá, os homens pré-históricos lá na fogueira ou numa caverna lá, os caras ouvem um barulho na mata, né? Fala aí, meu Deus, o que é isso? É um leão, não sei o que lá. Aí é um coelhinho, eles dariam risada para mostrar, né? Pessoal, tá tudo bem, é só um coelhinho, nós não vamos morrer, não sei o que lá, né? Então a essência é essa, né? E é isso que os humoristas, conscientes disso ou não, fazem, né? Eles pegam e exploram esse tipo de instinto, que é o que o Marcos falou agora, que você vai e quebra e cria e alivia a tensão, cria a tensão e alivia a tensão, né? E como eu falei no começo, quero falar de novo, é uma tarefa que parece que é fácil, mas é muito difícil. É um exercício de criatividade. Hoje em dia os humoristas, eu acho ótimo também que aconteçam algumas coisas que você obriga o humorista a criar novos caminhos, a usar mais a criatividade também. Né? Também tem esse outro lado que eu também acho benéfico. Eu vejo, por exemplo, eu faço muitos shows corporativos. No show corporativo você não pode usar o palavrão. Não é que não pode usar o palavrão, você tem que evitar o uso desnecessário de palavrões. Então uso o mínimo possível onde cabe dentro daquele contexto. Mas tem humoristas que abusam dos palavrões e que não fazem shows corporativos. Né? Então também dá para você seguir uma linha onde você abre o seu leque de atividades, onde você não precisa usar o palavrão também. Então assim, você tem que saber... Versatilidade, né? Você tem que ser versátil. Você tem que jogar, dançar conforme a música, né? Exatamente. Não, assim, eu acho que, cara, na minha opinião, o brasileiro é o povo, assim, quando os caras são engraçados, são muito engraçados, cara. Pra mim, assim, eu acho que não tem povo mais engraçado que o brasileiro, assim. Mas talvez a coisa, quando é uma coisa, talvez mais, quando é mais sincera, quando você vê que não é uma coisa muito produzida, quando é uma coisa que não é mais baseada vamos dizer assim, na bagunça, no improviso e tal. Cara, tem umas coisas que é hilário, cara. Pelo menos pra mim, assim, subjetivamente falando, eu acho hilário, cara. O brasileiro é um fabricante de meme, assim, né? Sim, é perfeito. O maior fabricante de meme, acho que é o brasileiro, né? Pior que é verdade. Caramba. Porque, cara, tem umas sacadas, assim, umas coisas que, cara... O brasileiro é muito engraçado, né? Puta, muito engraçado. Tem uns caras... Tem uns vídeos no YouTube, umas coisas assim que eu ouço... Cara, de onde que o cara tira isso? O próprio que você falou do Leite com Pera, o Gil Brother... Cara, o Gil Brother é um cara hilário. Qualquer coisa que ele fala, se dá risada, que são umas coisas totalmente sem sentido, que ele inventa na hora. Você vê que ele não tá criando piada, ele não tá fazendo nada. Ele é o jeito dele lá, ele tá falando e, cara, você chora de rir, cara. É verdade, só que, como eu tava falando, essas pessoas que são espontaneamente engraçadas não são muito comuns também, né? Sim. Uma parte do trabalho do humorista é justamente transmitir essa espontaneidade, Sim. que é uma coisa que eu achei... Se você for pesquisar na internet, depois você acha estudos principalmente sobre stand-up. Como que o comediante, o humorista montou cada piada. Né? Então tem métrica, como se fosse um poema. Tem métrica, tem estudo das palavras, as palavras são escolhidas cuidadosamente, as pausas e não sei o que lá. Eu achei sensacional, porque é um trabalho que o trabalho todo, a maior parte do trabalho é para parecer que aquilo é espontâneo,
para que você aceite o que o humorista está falando, né? Senão você se distancia daquilo e fala, não, peraí, aquilo não me pegou, não acredito no que ele está falando, né? Exatamente, tem toda uma... existem técnicas, né, que você usa para você escrever um texto, né? Então você coloca lá 3 linhas e já coloca uma piada no final. Existem outras formas de fazer, tem formas mais loucas também de fazer humor. Não é que todo mundo segue dessa regra, cada um tem a sua própria, tem o seu próprio estilo, enfim, cria o seu próprio estilo. Mas existem algumas técnicas que facilitam também quem deseja entrar nesse ramo aí do stand-up, né? Legal. Bacana. Pô, Marcos, foi excelente, cara. Muito bacana. muito bacana o papo. Se fosse, né, pra deixar, a gente fica... Lógico. A gente continuaria, que isso aí a gente não vai embora nunca daqui. Como diria o Kid Bengala, a gente vara a madrugada toda. Perfeito. Isso é um comediante, tá vendo? O cara, ele começa com a piada do Kid Bengala e termina com a piada do Kid Bengala. Ele tanto entra quanto sai. Verdade. Ai, meu Deus do céu. Marcos, obrigado por você vir aí, foi muito legal mesmo. Obrigadão mesmo por você aceitar o convite. Que isso, E, imagina. por favor, volte mais pra frente aí, vamos fazer um outro programa. Vamos fazer mais. Sim, eu sou incentivador do podcast, das novas formas aí, como quem estava falando, das novas formas aí de você levar, né, o produto, chegar a esse produto, entregar esse produto pro ouvinte, pro telespectador, pro internauta, enfim, para quem tá lá do outro lado. É isso mesmo. Né? E tem que ter essa interatividade, isso aí faz parte de todo o processo de comunicação, principalmente da gente, é uma obrigação. É verdade. Muito legal. É verdade, legal mesmo. Obrigado de novo. E é isso aí, considerações finais ou tá bom? Não, acho que, cara, a gente pesando os pesares, acho que foi muito bom. Eu gostei do meu apelido aí, o Grande. Rafael Grande, Nossa, eu preciso pensar em apelidos melhores agora pra você. Cada episódio tem um apelido bem bacana. O apelido é bullying, hein? Cuidado. Beleza, valeu, gente. Falou, galera. Valeu, falou. Até mais.